No capítulo 7, vamos explorar o teste de retenção, principal dispositivo usado na Netflix para incentivar os gestores a manter a alta densidade de talento. No capítulo 8, examinaremos dois processos que encorajam um feedback abundante e contínuo entre chefes, funcionários e colegas. No capítulo 9, vamos observar exatamente como ajustar seu estilo de gerenciamento a fim de proporcionar mais liberdade de tomada de decisão às pessoas que você lidera. Maximize a densidade de talento. 7. O teste de retenção. Era a semana entre o Natal e o Ano Novo de 2018, e tínhamos muito o que comemorar na Netflix. As últimas 6 semanas estavam entre as mais bem-sucedidas da história da empresa. Eu estava me sentindo ótimo quando liguei para Ted Sarandos para parabenizá-lo. Em novembro, a equipe de Ted lançará Roma, um filme escrito e dirigido por Alfonso Cuarón, que conta a vida de uma empregada doméstica de uma família mexicana de classe média. Roma foi chamado de obra-prima pelo The New York Times e aclamado como o melhor filme original Netflix de todos os tempos. O longa ganhou o Oscar de melhor diretor e melhor filme internacional. Algumas semanas depois, a equipe de Ted lançou Bird Box, um thriller estrelado por Sandra Bullock a respeito de uma mulher que deve enfrentar uma jornada perigosa com os filhos todos com os olhos vendados descendo um rio caudaloso para salvar suas vidas. Bird Box foi lançado em 13 de dezembro e, em uma semana, mais de 45 milhões de contas da Netflix assistiram ao filme, os melhores primeiros 7 dias de um original Netflix. Que 6 semanas incríveis você teve, falei para Ted. Ele respondeu, sim, todos escolhemos bem. Devo ter parecido confuso, porque ele esclareceu, bem, você me escolheu, e eu escolhi Scott Stuber. Scott escolheu Jack e Terrell. Jack e Terrell escolheram Roma e Bird Box. Foram ótimas escolhas. Ted estava certo. Com nosso modelo de distribuição do processo decisório, se você escolher as melhores pessoas, capazes de tomar as melhores decisões, abrirá portas para grandes coisas. Ted chama isso de hierarquia de escolha, que só é possível com uma força de trabalho com alta densidade de talento. De cara, essas escolhas parecem consistir basicamente em contratações. Em um mundo ideal, bastaria uma empresa escolher com cuidado, e aqueles funcionários bem escolhidos prosperariam para sempre. A realidade é mais difícil. Não importa quão cuidadoso seja, às vezes você cometerá erros de contratação, às vezes as pessoas não crescerão tanto quanto você esperava, e às vezes as necessidades da empresa acabam mudando. Para atingir o nível mais alto de densidade de talento, você deve estar preparado para tomar decisões difíceis. Se você leva a densidade de talento a sério, precisa adquirir o hábito de fazer algo muito mais difícil, demitir um bom funcionário quando acha que pode conseguir um ótimo. Uma das razões para isso ser tão complicado em muitas empresas é porque os líderes empresariais dizem constantemente aos funcionários: somos uma família. Mas um ambiente de trabalho com alta densidade de talento não é uma família. Famílias ficam juntas, independentemente do desempenho. Por muitos séculos, quase todas as empresas foram administradas por famílias, portanto, não é nenhuma surpresa que hoje a metáfora mais comum usada pelos CEOs para definirem suas empresas seja a família. A família representa pertencimento, conforto e compromisso de ajudar um ao outro a longo prazo. Quem não gostaria que seus funcionários sentissem um profundo carinho e lealdade pela empresa em que trabalham? Durante décadas, os recepcionistas do Walmart foram incentivados a se considerarem parte da família Walmart. Durante o treinamento,
Disseram-lhes que deveriam dar as boas-vindas a todos os clientes como se estivessem recebendo um hóspede em casa. O ex-vice-presidente de engenharia da Netflix, Daniel Jacobson, trabalhou por uma década na National Public Radio, NPR, em Washington antes de trabalhar na Netflix por mais 10 anos. Ele explicou os benefícios da cultura familiar na NPR da seguinte maneira: comecei na NPR no fim de 1999 como o primeiro engenheiro de software em tempo integral contratado online. Quando cheguei lá, estava super animado. As pessoas que querem trabalhar na NPR acreditam na missão e adoram a dedicação da empresa ao jornalismo e à informação. Esse objetivo compartilhado resultava em uma cultura que às vezes parecia mais uma família do que um local de trabalho. Era muito atraente, e fiz muitas amizades no trabalho. A NPR tinha uma cultura familiar tão forte que muitas pessoas a transformaram em sua família de verdade. Uma das mães fundadoras da NPR, Susan Stamberg, mantinha uma lista de funcionários que se conheceram e casaram na NPR. A NPR é uma empresa relativamente pequena, e a lista de casais que se conheceram lá era bem extensa. Daniel também se lembra de alguns de seus colegas dizendo: se você fica 3 anos na NPR, fica na NPR pelo resto da vida. É claro que famílias não são apenas amor e lealdade. Em família, somos tolerantes e aguentamos menias e rabugices porque estamos comprometidos em apoiar um ao outro a longo prazo. Quando as pessoas se comportam mal, não rendem ou não conseguem cumprir com suas responsabilidades, damos um jeito. Não temos escolha. Estamos presos uns aos outros. Famílias são assim. A segunda parte da história de Daniel na NPR ilustra o problema de se tratar uma força de trabalho como uma família. A cultura da NPR tem muitas vantagens e funciona para eles. Depois de algum tempo, porém, comecei a ver os problemas de se ter uma cultura familiar no trabalho. Na minha equipe, havia esse engenheiro de software, Patrick. Embora fosse um engenheiro experiente, ele não tinha as habilidades necessárias para realizar bem o trabalho. Ele sempre precisava de tempo extra para concluir os projetos, e seus códigos frequentemente tinham bugs ou problemas significativos. Às vezes, era necessário que outros engenheiros fossem associados aos projetos dele para garantir que conseguíssemos realizar o trabalho com eficiência. Patrick tinha uma ótima atitude, o que acrescentava complexidade ao problema. Ele se mostrava ávido em fazer a coisa certa e queria provar que era capaz de trabalhar de maneira independente. Todos ansiávamos para que ele fosse bem-sucedido e procurávamos oportunidades que se encaixassem bem às suas limitadas habilidades. Mas a qualidade de seu trabalho não se comparava à dos colegas. Todo dia eu precisava me preocupar com ele. Embora não precisasse me preocupar com os demais. Ele era uma pessoa adorável, mas os resultados não apareciam. Patrick tomou tanto do meu tempo e tanto tempo da equipe para corrigir seus erros que se tornou um problema de verdade. Os melhores engenheiros da equipe costumavam ficar frustrados e pediam que eu interviesse. Minha preocupação era que alguns estivessem tão irritados que chegassem ao ponto de procurar emprego em outro lugar. Vi que a equipe seria consideravelmente mais eficiente sem Patrick, mesmo que eu não pudesse substituí-lo por outra pessoa. Falei com o meu chefe, que me incentivou a procurar diferentes tipos de trabalho nos quais pudéssemos aproveitar os pontos fortes de Patrick enquanto protegíamos os outros de suas fraquezas. Demiti-lo nem entrava na equação. Não tínhamos motivo. Ele não fizera nada de errado. A empresa era uma família, e a resposta foi: ele é um dos nossos. Estamos juntos nessa. Vamos trabalhar com ele. De família a time.
No início da Netflix, nossos gestores se esforçavam para promover um ambiente familiar. Mas, depois das demissões de 2001, quando vimos o desempenho melhorar radicalmente, percebemos que família não era uma boa metáfora para uma força de trabalho com alta densidade de talento. Queríamos que os funcionários se sentissem comprometidos, conectados e parte de um todo maior. Mas não queríamos que as pessoas vissem seus empregos como um arranjo vitalício. Um trabalho deve ser algo que você faz durante um mágico período em que você é a melhor pessoa para aquele trabalho e aquele trabalho é o melhor lugar para você. Quando você deixa de aprender ou de se destacar, então está na hora de passar esse cargo para alguém mais preparado para aquilo e mudar para uma função que lhe seja mais adequada. Mas se a Netflix não era uma família, o que nós éramos? Um grupo de pessoas cuidando de si mesmos. Definitivamente não era isso o que queríamos. Depois de muita discussão, Patty sugeriu que pensássemos na Netflix como um time esportivo. A princípio, isso não pareceu muito profundo. A metáfora do time para uma empresa é tão batida quanto a da família. Mas, à medida que ela falava, comecei a entender o que ela queria dizer. Acabei de assistir A Sorte no Amor, 1988, com meus filhos. Em um time de beisebol profissional, os jogadores têm ótimos relacionamentos. Esses caras são muito próximos. Eles se apoiam, comemoram juntos, consolam um ao outro e conhecem tão bem as jogadas dos parceiros que sabem o que fazer sem precisar trocar uma palavra. Mas eles não são uma família. O técnico troca e negocia jogadores o ano inteiro para garantir que sempre tenham o melhor jogador em cada posição. Patty estava certa. Na Netflix, quero que cada gestor administre seu departamento da mesma maneira que os melhores times do mundo do esporte, trabalhando para criar um clima de profundo comprometimento, coesão e camaradagem, ao mesmo tempo que toma decisões difíceis para garantir que o melhor funcionário ocupe cada cargo. Uma equipe esportiva profissional é uma boa metáfora para a alta densidade de talento, porque os atletas profissionais exigem excelência, acreditando que o responsável pela equipe garantirá que todas as posições estejam sempre preenchidas pela melhor pessoa. Treinam para vencer, esperando receber feedback sincero e contínuo do técnico e dos colegas sobre como melhorar seu jogo. Sabem que apenas esforço não é suficiente, reconhecendo que, se tiverem um desempenho nota 8 apesar de terem se esforçado por um 10, receberão um agradecimento e serão respeitosamente substituídos por outro jogador. Em um time de alto desempenho, a colaboração e a confiança funcionam bem porque todos os membros são excepcionalmente qualificados, tanto no que fazem quanto trabalhando bem com outras pessoas. Para que alguém seja considerado excelente, não basta simplesmente ser incrível no jogo, é necessário ser altruísta e colocar a equipe à frente do próprio ego. A pessoa precisa saber quando passar a bola, como ajudar os colegas de equipe a prosperarem e reconhecer que a única maneira de vencer é em conjunto. Aquele era exatamente o tipo de cultura que buscávamos. Foi quando começamos a dizer na Netflix: somos um time, não uma família. Se pretendemos ser um time campeão, queremos o melhor desempenho possível em todas as posições. Um pensamento antiquado prega que o funcionário precisa fazer algo errado ou ser inadequado para perder o emprego. No entanto, em um time profissional ou olímpico, os jogadores entendem que o papel do técnico é elevar o nível, se necessário, trocando o bom pelo ótimo. A cada partida, os jogadores jogam para permanecer no time. Para as pessoas que valorizam mais a segurança no emprego do que a vitória nos campeonatos, a Netflix não é a escolha certa, e tentamos ser claros e não fazer nenhum tipo de julgamento de valor quanto a isso.
Mas, para aqueles que valorizam integrar equipes vencedoras, nossa cultura oferece uma grande oportunidade. Como em qualquer time que compete pelo sucesso no mais alto nível, formamos relacionamentos profundos e nos preocupamos uns com os outros. O teste de retenção. Obviamente, os gestores da Netflix, como qualquer boa pessoa em qualquer lugar, querem se sentir bem quanto às suas ações. Para que se sintam tranquilos ao demitir alguém de quem gostam e a quem respeitam, eles precisam pensar em ajudar a empresa e reconhecer que todos na Netflix são mais felizes e mais bem-sucedidos quando há um astro em cada posição. Por isso, perguntamos ao gestor: a empresa ficaria melhor se você demitisse Samuel e procurasse alguém mais eficaz? Se a resposta for sim, é um claro sinal de que é hora de procurar outro jogador. Também incentivamos todos os chefes de equipes a refletir sobre cada um de seus funcionários com regularidade e a garantir que tenham a melhor pessoa em cada cargo. Para ajudar os gestores em suas decisões, falamos sobre o teste de retenção. Se alguém de sua equipe fosse se demitir amanhã, você tentaria mudar a opinião dessa pessoa? Ou aceitaria a demissão, talvez com certo alívio? Se escolheu a última opção, você deve lhe oferecer um acordo de rescisão agora e buscar uma estrela, alguém por quem você lutaria para manter. Tentamos aplicar o teste de retenção a todos, inclusive a nós mesmos. A empresa estaria melhor com outra pessoa no meu cargo. O objetivo é eliminar qualquer vergonha de quem é dispensado pela Netflix. Pense em um esporte olímpico coletivo, como o hóquei. Ser tirado do time é muito decepcionante, mas a pessoa é admirada por ter tido a coragem e a habilidade para integrar o time a princípio. Quando alguém é demitido da Netflix, esperamos o mesmo. Todos permanecemos amigos e não há vergonha. A própria Patty McCord é um exemplo disso. Depois de trabalharmos juntos por mais de uma década, comecei a achar que seria melhor termos outra pessoa no cargo. Expressei esse sentimento a Patty e conversamos sobre o que estava me levando a pensar dessa forma. No fim das contas, ela pretendia trabalhar menos no futuro, então deixou a Netflix em um clima muito amigável. 7 anos depois, continuamos amigos íntimos e conselheiros informais um do outro. Outro caso é o de Leslie Kilgore, que foi incrível para nós como diretora de marketing. Fundamental em nossa cultura, na batalha com a Blockbuster e em nosso crescimento como um todo. Ela era e é ótima em soluções para os negócios. Mas, com o lançamento do House of Cards e um futuro mais focado na promoção de títulos do que em fazer ofertas, eu sabia que precisaríamos de alguém com uma vasta experiência com os estúdios de Hollywood, em parte para compensar minha própria falta de conhecimento sobre o showbiz. Então deixei Leslie ir embora, mas ela estava disposta a atuar em nosso conselho, tornando-se uma das pessoas a quem respondo e uma ótima diretora da empresa há muitos anos. Portanto, o teste de retenção é real, e todos em cargos de chefia, em qualquer nível da empresa, o utilizam de maneira uniforme. Sempre digo aos meus chefes o conselho administrativo que não devo ser tratado de forma diferente. Eles não precisam esperar que eu erre para me substituírem. Devem fazer isso assim que tiverem um céu potencialmente mais eficaz. Acho motivador ter de jogar pela minha posição a cada trimestre, e tento me aperfeiçoar para me manter à frente. Na Netflix, você pode estar se esforçando ao máximo para dar o melhor de si, oferecendo tudo o que tem para ajudar a empresa a ser bem-sucedida, se virando para entregar bons resultados e então chega ao trabalho certo dia e bum, está desempregado. Não porque houve uma crise financeira inevitável ou demissões imprevistas em massa, mas porque suas realizações não são tão incríveis quanto seu chefe esperava.
seu desempenho é meramente razoável. Na introdução, vimos alguns dos slides mais controversos da cultura Netflix, que explicam a filosofia de Lee. Como qualquer empresa, tentamos fazer boas contratações. Ao contrário de muitas empresas, acreditamos que desempenho razoável resulta em uma generosa rescisão. As outras pessoas devem receber generosas rescisões agora para que possamos abrir uma vaga a fim de encontrar uma estrela para aquela função. O teste de retenção aplicado por gestores. Por quais dos meus funcionários, caso pedissem demissão para trabalharem em um cargo equivalente em outra companhia, eu lutaria, no sentido de mantê-los na Netflix? Esses slides propõem perguntas difíceis. Para garantir que Reed responda a essas questões, transformaremos o restante deste capítulo em uma sessão de perguntas e respostas. Uma entrevista com Reed. Pergunta 1. De acordo com o Chief Product Officer Neil Hunt, o lema "Somos um time, não uma família" causa polêmica na Netflix desde seus primórdios. Ele se recorda. Em 2002, Reed organizou uma reunião externa de liderança em Mumbai, onde enfatizou que devíamos praticar continuamente o mesmo exercício rigoroso que ele e Patty haviam realizado na preparação das demissões. Devíamos sempre nos perguntar quais funcionários não eram mais a melhor escolha para seus cargos, caso eles não conseguissem ser a melhor escolha após receberem feedback, deveríamos ter a coragem de demiti-los. Fiquei surpreso. Conversei com o grupo sobre a diferença entre Pinkins e Elefantes. Os Pinkins abandonam os membros do grupo que são fracos ou estão em dificuldades, enquanto os Elefantes se juntam ao redor deles e os ajudam a recuperar a saúde. Você está dizendo que vamos escolher ser Pinkins? Perguntei. Reed, você não está preocupado com o fato de a Netflix estar fazendo o papel dos Pinkins insensíveis da história de Neil? Perder o emprego é coisa séria. A perda do emprego afetará a situação financeira, a reputação, a dinâmica familiar e a carreira dessa pessoa. Algumas delas são imigrantes, sem emprego, podem ser deportadas. Você é muito rico, claro, então perder seu salário não seria grande coisa para você. Mas não é o caso da maioria de seus funcionários. É ético demitir pessoas que estão dando o melhor de si, mas que não conseguem alcançar resultados incríveis. Resposta 1. Pagamos aos nossos funcionários os melhores salários do mercado, portanto todos são muito bem pagos. Parte do acordo é que eles jogarão no time desde que sejam o melhor naquela posição. Eles entendem que as necessidades de nossa empresa mudam com rapidez e que esperamos desempenhos excepcionais. Portanto, cada funcionário que escolhe ingressar na equipe da Netflix opta por nossa abordagem de alta densidade de talento. Somos transparentes em relação a nossas táticas, e muitos funcionários adoram estar cercados por colegas com desempenho tão alto, e felizes em assumir um pequeno risco profissional em troca. Outras pessoas podem preferir estabilidade no trabalho a longo prazo e optam por não ingressar na Netflix. Então, sim, acredito que nossa abordagem é ética. Também é muito popular entre a maioria de nossos funcionários. Dito isto, como nossas expectativas são tão altas, parece justo que, ao demitir as pessoas, paguemos a elas o suficiente para que possam dar início a seus próximos projetos. Damos a todos que demitimos uma boa rescisão o bastante para cuidarem de si e de suas famílias até encontrarem outro emprego. Cada vez que demitimos alguém, oferecemos vários meses de salário, de 4 meses para um colaborador individual a 9 para um vice-presidente. É por isso que dizemos: desempenho razoável resulta em uma generosa rescisão. Para algumas pessoas,
isso parecerá proibitivamente caro. E é provável que seria, caso não nos esforçássemos para eliminar processos de controle desnecessários. Em muitas empresas nos Estados Unidos, quando um gerente decide demitir alguém, ele é obrigado a implementar um processo chamado Plano de Melhoria de Desempenho, ou PIP, sigla em inglês para Performance Improvement Plan. Isso significa que ele deve documentar discussões semanais com o funcionário durante um período de meses, demonstrando por escrito que a pessoa não conseguiu obter sucesso apesar do feedback recebido. Esses planos atrasam a demissão do funcionário em várias semanas e raramente os ajudam a melhorar. Os PIPs foram inventados por dois motivos. O primeiro é evitar que os funcionários percam o emprego sem receberem feedback construtivo e a oportunidade de melhorar. Contudo, na Netflix, com nossa cultura de sinceridade, as pessoas recebem vários feedbacks todos os dias. Antes de qualquer funcionário ser demitido, ele deve ter ouvido, com clareza e regularidade, o que precisava fazer para melhorar. O segundo é proteger a empresa de uma ação judicial. Para receberem a rescisão generosa que oferecemos, pedimos aos funcionários demitidos que assinem um acordo dizendo que não nos processarão. Quase todos aceitam a oferta. Eles ganham muito dinheiro e podem se concentrar no próximo passo de suas carreiras. Os PIPs também são caros. Se você submeter alguém a um plano de melhoria de 4 meses, terá de pagar 4 meses para um funcionário com desempenho inferior e inúmeras horas gastas por um gerente para aplicar e documentar o processo. Em vez de despejar esse capital em um demorado PIP, dê a quantia diretamente ao funcionário através de uma belíssima e grandiosa rescisão, diga que lamenta por não ter dado certo e deseje-lhe boa sorte em sua próxima empreitada. Pergunta 2. Há uma cena no filme Jogos Vorazes em que a protagonista, Katniss, a adolescente interpretada por Jennifer Lawrence, está vestida com roupas de camuflagem sobre uma pequena plataforma, avaliando os adversários. 24 jovens entre 12 e 18 anos foram convocados para um evento televisionado no qual serão colocados uns contra os outros. Apenas um dos jogadores vencerá, todos os outros morrerão. Se quiser viver, terá de eliminar a concorrência. Quando comecei as entrevistas na Netflix, achava que o clima no escritório pareceria muito com o de Jogos Vorazes. Todo jogador profissional de esportes coletivos sabe que, para alguém ganhar, outros precisam perder, você precisa competir pelo seu lugar. Também li sobre práticas semelhantes usadas no passado por empresas como a Microsoft que agora são amplamente consideradas como incitação de competição interna prejudicial. Por exemplo, até 2012, a Microsoft pedia que os responsáveis por cada equipe classificassem os funcionários em uma escala de desempenho do melhor para o pior e os incentivava a demitir os que ficavam por último. Em uma matéria da Vanity Fair intitulada A Década Perdida da Microsoft, o jornalista Kurt Eichenwald citou um ex-funcionário. Se você fazia parte de uma equipe de 10 pessoas, desde o primeiro dia já sabia que, por mais que todos fossem bons, 2 pessoas receberiam excelentes avaliações, 7 receberiam avaliações medianas e 1 receberia uma péssima avaliação. Isso direcionava os funcionários a competir entre si, em vez de competir com outras empresas. Teoricamente, um engenheiro da Microsoft até chegou a comentar: uns sabotarão abertamente os esforços dos outros. Uma das coisas mais valiosas que aprendi foi dar a impressão de ser cortês enquanto ocultava informações o suficiente para garantir que meus colegas não ficassem à minha frente na classificação. Porque o time não família da Netflix seria diferente.
Eu esperava encontrar funcionários da Netflix ao mesmo tempo ajudando os colegas e os apunhalando para preservarem os próprios cargos. Mas a verdade é que não foi o que vi durante as minhas entrevistas. Dada a dificuldade de obter e preservar um lugar na equipe da Netflix, como você consegue evitar a competição interna? Resposta 2. Incitar a competição interna sem querer é uma preocupação real para empresas que buscam aumentar a densidade de talento. Muitas implementam processos e regras para incentivar os gestores a se livrar de funcionários medíocres, e assim caem em sistemas que acidentalmente provocam competição interna. O pior deles é a chamada classificação em pilha, também conhecida como curva de vitalidade ou, na forma mais coloquial, Classifique Edemita. A matéria da Vanity Fair citada por Erin descreve uma versão da classificação em pilha. A GE e a Goldman Sachs também tentaram usar esse sistema para aumentar a densidade de talento. Jack Welch, talvez o primeiro CEO a usar o método, incentivou os chefes de equipes da GE a classificarem os funcionários todos os anos e a demitirem os 10% mais fracos, com o intuito de manter altos níveis de desempenho. Em 2015, o New York Times informou que a GE, assim como a Microsoft em 2012, abandonou esse método de avaliação. Como era de se esperar, a classificação em pilha sabota a colaboração e destrói a alegria do trabalho de alto desempenho em equipe. Incentivamos os chefes das nossas equipes a aplicar o teste de retenção com regularidade. Mas tomamos muito cuidado para não estabelecermos cotas de demissão ou sistemas de classificação. O Classifique Edemita ou você deve demitir X% de seu pessoal é apenas outro tipo de processo baseado em regras que tentamos evitar. Mais importante ainda, esses métodos fazem com que os chefes demitam os funcionários medíocres, mas, ao mesmo tempo, sacrifiquem o trabalho em equipe. Quero que nossos funcionários de alto desempenho rivalizem com concorrentes da Netflix, não entre si. Com o Classifique Edemita, o que você ganha em densidade de talento perde em redução de colaboração. Felizmente, não é preciso escolher entre alta densidade de talento e forte colaboração. Com o teste de retenção, alcançamos os dois resultados. Isso ocorre porque, em um aspecto crucial, não somos como um time esportivo. Na equipe da Netflix, não há um número fixo de posições. Nosso esporte não está sendo praticado conforme regras pré-estabelecidas e não temos limite para o número de jogadores em campo. Um funcionário não precisa perder para o outro vencer. Pelo contrário, quanto mais excelência tivermos na equipe, mais realizaremos. Quanto mais realizarmos, mais cresceremos. Quanto mais crescermos, mais cargos adicionaremos ao nosso quadro. Quanto mais cargos adicionarmos, mais espaço haverá para talentos de alto desempenho. Pergunta 3. Em novembro de 2018, a revista The Week publicou uma matéria intitulada A Cultura do Medo da Netflix. Ela cita Rhett Jones, do site de tecnologia Gizmodo, que contesta a Netflix por sua honestidade brutal, jargão interno e medo permanente. Menos de um mês antes, Shaline Ramachandran e Joe Flint escreveram uma matéria para o Wall Street Journal com base em entrevistas com funcionários da Netflix, durante uma reunião de executivos de relações públicas da Netflix no fim do segundo trimestre. Um deles disse que ia trabalhar todos os dias com medo de ser demitido. Também descobri nas entrevistas que alguns funcionários da Netflix falam abertamente do medo de perder o emprego. Um exemplo é Marta McDalba, recrutadora no escritório de Amsterdã. Ela é uma psicóloga licenciada que se mudou da Espanha para os Países Baixos em 2016 a fim de ingressar na equipe de recursos humanos da Netflix. Eis a sua história.
Em meus primeiros meses de trabalho, eu morria de medo de que meus colegas descobrissem que eu não era digna de seu time dos sonhos e perdesse o emprego. Constatei em primeira mão a qualidade de meus colegas. Eu pensava, será que realmente pertenço a este lugar? Quanto tempo até eles descobrirem que sou uma farsa? Todas as manhãs, eu entrava no elevador às 8 e, ao apertar o botão do meu andar, era como se estivesse apertando um gatilho. Sentia falta de ar. Eu tinha certeza de que, quando as portas se abrissem, meu chefe estaria me esperando do outro lado para me demitir. Senti que, se eu perdesse o emprego, estaria perdendo a oportunidade mais importante da minha vida. Eu trabalhava que nem louca até tarde da noite e me esforçava mais do que nunca. Mas o medo continuava. Derek, agora diretor na Netflix, forneceu outro exemplo. Durante meu primeiro ano na Netflix, todos os dias eu me perguntava se seria demitido. Por 9 meses, não desempacotei meus pertences porque tinha certeza de que o dia que eu fizesse isso seria o dia que perderia o emprego. Não era só eu. Meus colegas de trabalho sempre falavam sobre o teste de retenção. Quando estávamos em um táxi ou almoçando, o assunto principal de nossas conversas era sempre demissão àqueles que haviam sido demitidos recentemente, aqueles que pensávamos que seriam demitidos, se nós seríamos demitidos. Só percebi que meus medos eram infundados quando meu chefe me promoveu a diretor. É claro que o teste de retenção aumenta a densidade de talento, mas também cria preocupações. Os funcionários relatam sentimentos que variam de levemente preocupados a ocasionalmente aterrorizados pela ideia de serem cortados da equipe. Lid, o que você faz para minimizar uma cultura de medo na Netflix? Resposta 3. No caiaque de água doce, você é instruído a olhar para a água clara e tranquila junto ao trecho perigoso que pretende evitar. Os especialistas descobriram que, se você encarar o que está evitando desesperadamente, é mais provável que irmos naquela direção. Da mesma forma, na Netflix, dizemos a todos os funcionários que é melhor se concentrar no aprendizado, no trabalho em equipe e nas realizações. Se uma pessoa ficar obcecada com o risco de ser demitida, ou um atleta obcecado com o risco de se lesionar, não poderá agir com leveza e confiança, e isso poderá lhe trazer os próprios problemas que está tentando evitar. A amostra do teste de retenção. Há 2 etapas adotadas na Netflix para minimizar o medo no escritório. A primeira é encorajar qualquer funcionário que sinta o tipo de ansiedade discutido por Marta e Derek a lançar mão do que chamamos de amostra do teste de retenção o mais rápido possível. Isso quase sempre melhora a situação. Durante sua próxima reunião individual com seu chefe, faça a seguinte pergunta: se eu estivesse pensando em sair da empresa, o quanto você se esforçaria para me fazer mudar de ideia? Quando receber a resposta, você saberá exatamente sua situação. Chris Carey é engenheiro sênior de ferramentas no escritório da Netflix no Vale do Silício e um dos muitos que fazem essa pergunta com regularidade. Quando você solicita uma amostra do teste de retenção ao seu chefe, há 3 resultados possíveis. Primeiro, ele pode dizer que se esforçaria muito para mantê-lo. Nesse caso, qualquer medo que você tenha a respeito de seu desempenho desaparecerá na mesma hora. Isso é bom. Segundo, seu chefe pode lhe dar uma resposta incerta com um claro feedback sobre como melhorar. Isso também é bom, porque você ouve o que precisa fazer para atingir a excelência em sua função. Terceiro, se seu chefe achar que não lutaria muito para mantê-lo, ele pode ter notado algo negativo em seu desempenho que não percebeu antes. Isso torna o ato de fazer a pergunta um tanto assustador.
Mas ainda é bom porque desencadeia uma discussão objetiva sobre esse trabalho ser adequado a seu conjunto de habilidades e garante que você não seja pego de surpresa ao ouvir, em uma manhã qualquer, que foi demitido. Quando Chris começou na Netflix, jurou que usaria a amostra do teste de retenção todos os anos, em novembro, para nunca ser pego de surpresa. Sou um programador de software. Fico mais feliz quando passo 95% do meu tempo mergulhado em códigos de programação. Com um ano de trabalho na Netflix, minha vida era só alegria, completamente entregue à programação. Perguntei ao meu chefe, Paulo, você se esforçaria para me manter caso eu lhe dissesse que estou indo embora? Sua resposta foi um sim retumbante. Aquilo foi ótimo. Mais tarde, herdei um projeto, também de programação, mas havia funcionários da Netflix usando a ferramenta que eu estava desenvolvendo. Paulo sugeriu em várias ocasiões que eu organizasse entrevistas com grupos focais de usuários internos. Mas tenho um pouco de fobia social, então, em vez de realizar as reuniões, optei por usar minha própria intuição sobre como melhorar o produto. Novembro chegou, e mais uma vez solicitei a Paulo a amostra do teste de retenção. Dessa vez, a resposta foi menos positiva. Neste momento, não sei se me esforçaria para mantê-lo. Você pode voltar ao cargo anterior, onde estava se destacando. Mas essa função exige que você interaja mais com nossos usuários. Se quiser manter esse trabalho, vai ter que liderar grupos focais e fazer apresentações. Isso o tirará da sua zona de conforto, e não sei se você será bem-sucedido. Decidi correr o risco. Trabalhei pesado. Fiz um curso de apresentação online e pratiquei com meus vizinhos. No dia da minha primeira apresentação na Netflix, levantei às 6 da manhã, andei de monociclo por 4 horas, tomei um banho e segui direto para a sala de reuniões para minha apresentação às 11. Meu objetivo era exaurir toda a minha ansiedade e não me dar tempo para ficar muito nervoso. Nas reuniões com grupos focais, tentei outros métodos, como vídeos antes das discussões, para minimizar o tempo que eu teria de falar diante de todos. Ainda era maio, mas incluí o teste de retenção na pauta mais uma vez. Eu precisava saber se corria o risco de perder o emprego. Você se esforçaria para me manter? Perguntei a Paulo. Paulo olhou bem nos meus olhos e disse, você é excelente em 90% do trabalho. Você é inovador, meticuloso e trabalha com afinco. Nos outros 10%, você conseguiu incorporar o feedback e agora está indo bem. Você deve continuar se esforçando para interagir mais com nossos usuários internos. Mas você está fazendo um trabalho de alto nível. Se me dissesse que está indo embora, eu me esforçaria muito para mantê-lo. Chris obteve informações importantes nas 3 vezes em que fez a pergunta. Na primeira, a resposta foi boa, mas não agregou muito valor. Na segunda foi mais estressante, mas forneceu-lhe um plano de ação direto. Na terceira, Chris ficou tranquilo ao saber que seus esforços estavam valendo a pena. A segunda técnica que usamos para diminuir o medo da perda de emprego é o perguntas e respostas pós-demissão. Perguntas e respostas pós-demissão. Não há nada mais ameaçador do que pessoas de sua equipe desaparecerem do quadro sem nenhuma palavra sobre como a decisão foi tomada ou quais sinais de alerta receberam. A maior preocupação que as pessoas têm quando descobrem que um colega foi demitido é se a pessoa recebeu feedback ou se a demissão surgiu do nada. Yuka, especialista em conteúdo do nosso escritório em Tóquio, conta uma história que é particularmente relevante, considerando que, nas empresas japonesas, há uma tradição de empregos vitalícios.
Ainda hoje, é raro um trabalhador ser demitido no Japão. Muitos de nossos funcionários japoneses nunca passaram pela experiência de ver um colega de trabalho ser demitido. Minha colega mais próxima, Aika, trabalhava para um homem chamado Haru, que não era nada bom como chefe. Aika e toda a sua equipe sofriam sob a gestão de Haru. Eu esperava que algo acontecesse, mas, quando Haru foi demitido, fiquei surpresa com a minha reação. Certa manhã, cheguei ao escritório um pouco mais tarde do que o habitual. Era janeiro, e as ruas estavam cobertas de neve. Aika correu até minha mesa com o rosto vermelho. Você soube o que aconteceu? O chefe de Haru, Jin, viera da Califórnia e se encontrara com Haru de manhã cedo, antes que mais alguém chegasse ao escritório. Quando Aika chegou, Haru já havia sido demitido, arrumava suas coisas e se preparava para se despedir dos colegas. Agora Haru se fora e não voltaríamos a vê-lo. Comecei a chorar. Eu não me sentia próxima a ele, mas não pude deixar de pensar, e se algum dia eu chegasse ao trabalho e alguém estivesse esperando para me demitir? A única coisa que eu queria saber era, Haru recebeu feedback? E se recebeu, o que lhe disseram? Ele sabia que isso poderia acontecer. A melhor resposta quando algo difícil acontece é expor com muita clareza a situação para que todos possam lidar com o assunto de forma aberta. Quando você escolhe expor exatamente o que aconteceu, sua clareza e abertura eliminam os temores do grupo. Voltemos à história de Yuka. Soube que às 10 da manhã haveria uma reunião para a equipe de Haru e para qualquer outra pessoa que tivesse trabalhado com Haru ou que tivesse perguntas. Cerca de 20 pessoas se sentaram ao redor de uma grande mesa oval. O grupo estava muito quieto. Jin detalhou os pontos fortes e as deficiências de Haru e explicou por que achava que ele não era mais a melhor opção para o cargo. Ficamos em silêncio por um tempo. Jin perguntou se alguém tinha alguma dúvida. Levantei a mão e perguntei quanto feedback Haru recebera e se aquilo havia sido uma surpresa. Jin descreveu as conversas que ele e Haru mantiveram nas semanas anteriores. Ele contou que Haru ficou muito chateado e que, apesar de todo o feedback, pareceu um tanto surpreso. Essas informações ajudaram a me acalmar e também a pensar em como administrar minhas próprias emoções. Liguei para minha chefe na Califórnia e falei que, se algum dia ela achasse que precisava me demitir, eu queria que ela me dissesse isso claramente. Eu a fiz prometer que, se ela precisasse me demitir, eu não seria pega de surpresa. Reuniões como a organizada por Jin ajudam aqueles que trabalharam diretamente com um funcionário demitido a processarem o que aconteceu e a encontrarem respostas para suas perguntas. O balanço final. A maioria das empresas faz o que pode para minimizar a rotatividade de funcionários. Custa caro encontrar e treinar novas pessoas, e por isso o senso comum prega que é mais barato manter os membros atuais da equipe do que encontrar gente nova. Mas Reed não presta muita atenção à taxa de rotatividade, acreditando que os custos de reposição não são tão importantes quanto garantir que cada cargo seja ocupado pela pessoa certa. Portanto, considerando todo o foco nos testes de retenção, quantos funcionários a Netflix demite anualmente? De acordo com o relatório de análise comparativa de capital humano da Society for Human Resource Management, a taxa média de rotatividade anual das empresas americanas nos últimos anos foi de cerca de 12% de rotatividade voluntária, pessoas que optaram por deixar a empresa por conta própria, e 6% de involuntária, pessoas que foram demitidas, o que totaliza uma média anual de 18%. Para empresas de tecnologia, a média anual é de 13% e, nos negócios de mídia e entretenimento, 11%.
No mesmo período, a rotatividade voluntária da Netflix permaneceu estável entre 13 e 4%, consideravelmente abaixo da média de 12%, o que significa que não são muitos que escolhem sair, e 8% da involuntária, o que significa que a Netflix demite 2% a mais do que a média de 6%, o que equivale a um total geral de 11 a 12% de rotatividade anual, ou quase a média do setor. Parece que realmente há muitos funcionários que os chefes de equipes da Netflix se esforçariam para manter. O sétimo ponto. O teste de retenção ajudou a elevar a densidade de talento da Netflix a um nível raramente visto em outras organizações. Se cada chefe avaliar, cuidadosa e regularmente, se todos os funcionários de sua equipe são de fato a melhor escolha para seus cargos e substituir qualquer um que não seja, o desempenho de toda a empresa será elevado a novos patamares. Lições do capítulo 7. Para incentivar seus gestores a serem rigorosos com o desempenho, ensine-os a usar o teste de retenção. Por quais dos meus funcionários, caso pedissem demissão para trabalharem em um cargo equivalente em outra companhia, eu lutaria, no sentido de mantê-los na Netflix. Evite sistemas de classificação em pilha, pois eles criam competição interna e desencorajam a colaboração. Para definir uma cultura de alto desempenho, comparar sua empresa a um time esportivo é melhor do que defini-la como uma família. Treine seus gestores para criarem um forte sentimento de comprometimento, coesão e camaradagem, ao mesmo tempo que tomam decisões difíceis para garantir que o melhor funcionário ocupe cada cargo. Quando perceber que precisa demitir alguém, em vez de colocar a pessoa em algum tipo de plano de melhoria de desempenho, o que é humilhante e dispendioso em termos de organização, pegue todo esse dinheiro e direcione-o ao funcionário por meio de uma generosa rescisão. A desvantagem de uma cultura de alto desempenho é o medo que os funcionários sentem de perder o emprego. Para reduzir o medo, incentive-os a pedir a seus chefes uma amostra do teste de retenção. O quanto você se esforçaria para me fazer mudar de ideia caso eu estivesse pensando em sair da empresa? Quando um funcionário for demitido, fale abertamente com sua equipe sobre o que aconteceu e responda às perguntas com sinceridade. Isso diminuirá o medo de ser o próximo e aumentará a confiança na empresa e em seus gestores. Rumo a uma cultura de liberdade com responsabilidade. Você implementou o teste de retenção. Parabéns! Agora você tem uma força de trabalho com alto desempenho, de causar inveja em seus concorrentes. Com uma densidade tão alta de talento, sua empresa está destinada a crescer e, quando novas pessoas se juntarem à equipe, será necessário ajudá-las a se adaptar à sua maneira de trabalhar. À medida que crescemos aqui na Netflix, descobrimos que é especialmente difícil manter o alto nível de sinceridade, esse que é um dos fundamentos principais de nosso sucesso. A sinceridade é como ir ao dentista, muitas pessoas evitarão se puderem. No próximo capítulo, examinaremos algumas táticas simples para ajudar a manter os níveis de sinceridade em sua empresa sempre altos. Maximize a sinceridade.